terceira temporada de Ginny e Georgia, o que falar sobre? Oi, eu sou Letícia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a terceira temporada de Ginny e Georgia. Eu não tava com tanta expectativa e eu não sei porquê, mas eu tava achando que ia ser a última temporada. Mas pelo decorrer, pelo final da terceira temporada, parece que vai ter outra. Então eu tava achando que o arco da temporada ia ser pra encerrar mesmo, eu não sei porquê. Mas vamos falar sobre a série. A primeira coisa que eu acho que foi muito legal foi como eles trataram o Marcos e a depressão dele de uma forma leve e delicada, por um assunto que é tão pesado e difícil. Muito interessante como a família dele não julga ele, como a família tenta sempre ajudar ele, mostra a visão, né, tanto dele quanto o dos pais e da irmã, mostra que ele quer melhorar, né, que não é uma escolha dele ele se sentir daquela forma. Achei muito legal como ele tem essa responsabilidade de se afastar da Ginny, porque ele não vai ter condições de ficar com ela, trazer outros problemas, além dos problemas que ele já tá tendo. Eu acho que foi um dos principais pontos positivos pra mim na série, foi como eles fizeram isso. Eu acho que é difícil você trabalhar um assunto tão sério sem deixar banal ou sem deixar muito pesado. E eu acho que eles conseguiram equilibrar bem essa situação do Marcos. Mas eu achei que eles deixaram a Max de lado. Acho que foi proposital. O primeiro ponto é que eu acho que eles quiseram abordar a questão do irmão mais velho, ou do irmão que se sente responsável pelo outro, tipo a Ginny em relação ao Austin. A Max, ela tá o tempo inteiro ouvindo que ela faz tudo se tornar sobre ela, que ela é exagerada, que ela é dramática. E ela tá o tempo inteiro tentando ficar bem, tentando ser engraçada, tentando ser legal. Ela tá passando por alguma coisa, né? Não é muito abordada, a gente vê que tem alguma coisa errada com ela, a gente vê que ela não tá bem. Os pais dela precisam dar 100% da atenção pro irmão dela. Então ela tenta ali não atrapalhar, ela tenta não desviar o foco dele pra ela. Até o Marcos, inclusive, fala, né, com ela, ele não fazer a situação da Ginny, tá, tipo, ignorando ela sobre ela. E junto com isso, né, junto com a questão dentro da casa dela, que ela não quer atrapalhar os pais ou o irmão, tem a questão do Mandy, né, aquele grupo de amigas que, assim, eu não sei se eu posso considerar aquilo amigas. Se aquilo ali são amigas, imagina inimigos. Eu acho interessante como a série passa a questão do adolescente tão real que você fica com raiva daqueles adolescentes ali. Por mais que a Max tenha sido extremamente imatura nas outras temporadas, ela excluiu as amigas, sim. Uma pessoa brigava com ela, então significava que todas tinham que brigar com essa mesma pessoa, excluir essa pessoa. Só que eu acho que perdeu o timing dessa vingancinha, sabe? E não fazia muito sentido as meninas serem meio que deixado ela de lado ali agora. Principalmente porque ela tá passando por um monte de coisa dentro de casa com o irmão dela. As amigas dela estão simplesmente ignorando e falam, que a gente não falou com você porque a gente não queria que você se sentisse excluída. Mas elas excluem a Max, né? Eu não passo pano para as coisas que a Max fez antes, né, com as meninas e tal. Mas eu acho que como é uma série adolescente, com o passar das temporadas, elas vão amadurecendo. Que foi o que aconteceu com a Ginny, né? Vou falar mais no final porque eu vou ligar a outras coisas também. Mas enfim, voltando a Max, eu achei que não teve muito pé nem cabeça. Eu achei que foi mais pelo roteiro do que por uma situação em si. Não tinha motivo para as amigas dela excluírem ela. O que foi o Paul e o Zion nessa temporada, pelo amor de Deus? Eu também achei sem pé nem cabeça. Foi puramente roteiro. Se for ter uma outra temporada, qual o sentido? Quais vão ser as problemáticas amorosas da Georgia, que é uma das protagonistas, e ela estiver casada, feliz e tiver solucionado essa área da vida dela? O que mais eles iam abordar? Ia continuar só com a questão dos filhos dela? Só com uma possível gravidez? Pra gerar problemáticas pra próxima temporada, eu acho que eles fizeram isso. O Paul sempre viu o lado da Georgia, tanto que quando ela conta as coisas ali, os crimes que ela cometeu, vai mandar o pai do Austin pra longe. De repente, ele se incomoda com o passado dela. De repente, ele muda a visão sobre ela. De repente, ele não quer mais estar casado e ele se importa mais com o cargo de prefeito que ele tem. Fugiu muito do que eles apresentaram sobre o Paul nas duas primeiras temporadas, que devia ter sido mais sutil. Se eles quisessem fazer isso, mostrasse umas ceninhas mais dele, mais violento nas outras temporadas e tal, mas isso aí eu achei forçado. O Zion, ao mesmo tempo que eu achei meio nada a ver, eu achei que fez sentido com o personagem, porque ele foi um pai ausente pra Ginny. Ele deixou as responsabilidades pra Georgia. Mas ela que tomava o controle, ela que fazia não sei o quê. Não acho que isso seja muito argumento. Porque quando ele quis ter o controle, ele foi e deu um jeito. Independente da idade deles, eles têm a mesma idade. Ele foi ausente e ele ficou longe porque ele quis. E quando deu na telha dele de se aproximar da Ginny, ele pegou e foi, se aproximou dela, se mudou pra perto. Não tem justificativas pra um homem adulto culpar uma outra pessoa pelas ações que ele escolheu fazer. Ele escolheu ser ausente. Acho muito esquisito como que eles tentam fazer o Zion ser o coitado. Tipo assim, a Georgia que é ruim, a Georgia que
cometeu crime para proteger as crianças, a Georgia que é controladora, a Georgia que é narcisista. Quando teve a cena do Zion com a Ginny na terapia, e aí ela vai falar como ela se sente, como ele foi ausente para ela e etc., ele simplesmente para, ouve e aceita a culpa numa boa. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Eu não estou dizendo que é errado. Eu não estou dizendo que ele não deveria ter feito isso. Isso é o correto de uma pessoa adulta fazer, entender o lado da filha ali que tá falando na terapia, como ela se sentiu. Falando num modo geral da série, de uma obra de entretenimento, passando uma visão dos personagens e tal. Quando é a vez da Georgia na terapia, ela não aceita bem, ela fica na defensiva, se pondo também numa posição de vítima, assim, então eu que sou ruim, tudo que eu fiz foi ruim. A Georgia, a gente vê escancarado que ela acaba se pondo numa posição de vítima. Eu não estou dizendo, gente, pelo amor de Deus, que existe certo ou errado nesse sentido de como o outro se sente ou entender como o outro se sente, tá? Pra mim, nesse sentido aí, cada um tem as suas vivências ali, a Ginny tem os traumas dela, a Georgia tem os dela, o Zion tem os deles, mas em relação a como é passada essa imagem de mãe maluca, de mãe doida, de uma mulher histérica, é muito diferente como ela se comporta pro Zion, que foi um pai ausente, que teve escolhas ruins também. Pelo menos ele não cometeu crimes, mas ele teve escolhas que atingiram diretamente a Ginny. Inclusive, a Ginny fala com ele que o Zion e a Georgia ficavam ali trocando, fazendo escolhas por ela, e ela também percebe isso. Mas a culpa recai praticamente só na Georgia. A gente tem essa cena, esse pedaço, que o Zion é responsabilizado também pelas coisas que a Ginny passa, porque a maior culpada é a Georgia. E eu não acho isso justo com ela. Falando também dos interesses românticos da Georgia, o pai do Austin, eu já imaginava que ele ia sair de alguma forma, não imaginei que fosse ser daquele jeito lá. O Austin ia culpar ele pelo crime e tudo mais. Eu achei interessante também a dinâmica de como eles colocaram a Ginny numa posição parecida com a da Georgia, quando a Georgia tinha a idade da Ginny, que o pai do Austin era bem agressivo e tal, e aí ele é agressivo com a Ginny, e que ela vai entendendo um pouco o que levou a Georgia a tomar certas decisões. Por último, Joe, eu acho que ele vai acabar com ela na última temporada mesmo, acho que esse vai ser o endgame dela, e, justamente porque os roteiristas queriam que a gente ficasse com raiva do Zion, queriam que a gente ficasse com raiva do Paul, pra ter um sentido, a gente querer que ela fique com o Joe, que eu acho que vai ser o endgame ali dela. Quanto a Cynthia, eles mostram mais uma vez como que as mães, tomam decisões extremas pra tentar fazer o filho feliz, o filho bem, quando ela rouba um iPad, daqueles achados e perdidos, porque o filho dela quebrou o dela, e ela tá sem dinheiro, e ela pega, um lá que era de outra pessoa pra dar pro filho dela. E eu não entendo muito por que batem tanto nessa tecla na série. Eu entendo que é uma série de mãe e filha, e tal, elas são as protagonistas, mas o pai é meio que, tipo assim, faz o que ele quer e tá tudo bem, né? Mas é muito pesado o contexto dela, que ela perde o marido, que a Ginny depois conversa com ela, e mostra que é difícil ser uma mãe solo, ao que a Georgia passou, e ela não se põe no lugar da Georgia, mas ela meio que ela entende um pouquinho. Agora a gente vai entrar numa linha um pouco mais polêmica, que é a Georgia e a Ginny. Não vi muita mudança na Georgia das últimas temporadas, eu acho que ela ficou um pouco mais receptiva a alguns assuntos, menos na defensiva quanto a alguns assuntos. Não acho que ela vá cometer crimes de novo. Eles trabalham um pouco mal a personagem, sabe? Eu gosto demais da personagem. Hoje eu sou mãe e eu vejo ela ainda de uma forma mais humana ainda. Não justifica, não acho correto cometer crimes pelos filhos, mas você meio que entende esse amor absurdo, enorme que a série quer mostrar que a Georgia tem pelos filhos, porque é justamente isso que você sente pelo seu filho. Eu não cometeria crimes, mas eu entendo tranquilamente tudo o que a Georgia fez pra tentar isentar os filhos dela de certos problemas, de tudo que ela faz, você passa a entender mais, principalmente quando você se torna mãe, mesmo que muitas sejam erradas. Ela, mais uma vez, não é responsabilizada pelos erros dela, pelos crimes que ela cometeu. Eu já imaginava, é uma coisa que o público ia querer, eu gosto dela, eu não queria que ela fosse presa mesmo, mas é uma personagem problemática. Ela não pensa muito pra fazer as coisas, ela decide e faz. Só que, mais uma vez, ela se safou. Ela deveria, pelo menos, sei lá, tentar alguma história, mas que ela assumisse, pelo menos, que foi ela que matou o marido da Cynthia. Junto com isso daí, a Georgia tinha tanto medo da Ginny se tornar igual a ela, que a Ginny só não teve um bebê, mas a Ginny se tornou igualzinha à mãe dela. E aí a gente entra num assunto polêmico de como eles lidaram em relação a quando a Ginny engravidou.
Desde a primeira temporada eu já imaginava que em algum momento a Ginny ia engravidar, porque, né, tem os paralelos aí. Achei que, sei lá, elas fossem querer levar a gravidez e mostrar um outro lado da maternidade, não só esse fardo que a série passa, né, que é a maternidade. E eu, sendo mãe, eu sei que a maternidade não é fácil. Você tem que renunciar a muitas coisas, não é um mar de rosas, mas eu acho que a série passa a maternidade como um fardo. Tanto que, quando a Ginny conta pra ela que ela engravidou, né, conta pra Georgia, a Georgia fala, a decisão é da Ginny. Fala que a Ginny e o Austin foram as melhores coisas que aconteceram pra Georgia. Só que você falar naquele momento não significa o que você ouviu o resto da sua vida. Porque a Ginny tá ouvindo o tempo todo em como que a Georgia se sacrificou, em como que ela se doou, em todos os sacrifícios que ela fez. A Ginny tem essa imagem da maternidade, que é só sofrimento, basicamente. E eu não estou falando que foi errado ou certo eles terem feito o aborto ali, não. Mas tinha 2 pontos também em relação a essa coisa toda do aborto, né? A questão de que tem muitos jovens que assistem, então eles podem acabar sendo influenciados a, tipo assim, achar que tá tudo bem você engravidar na adolescência e seguir com isso. Mas, pela mensagem da série, eu não acharia tão problemático assim se eles mostrassem uma história parecida com a da Georgia, mas com a família, porque a Georgia não tinha ninguém. A Ginny não ia ter a mesma história do que a Georgia. Ela ia ter uma vida difícil, ia ser tudo mais complicado, mas ela ia ter apoio da mãe, apoio do pai. Ela não ia ter a vida sofrida que a Georgia teve. Mas eu entendo nessa questão de que eles não quiseram passar essa mensagem de que não, tá tudo bem você engravidar na adolescência. E o outro ponto em relação ao aborto é que eu acho que eles passaram isso de uma forma meio banal, sabe? Parece que ela foi fazer um passeio e pronto. Tem uma série também na Netflix, essa daqui, é Raw Breaking alguma coisa. Eu assisti ela em 2022, se eu não me engano. E tem uma cena de aborto, não mostra, assim, em detalhes. Mas a menina engravida, e aí ela toma lá o remédio. Super pesado. As cenas não são pesadas, mas eles mostram que não é uma coisa simples. Não é simplesmente você tomar uma pílulazinha e acabou. É um aborto. Então, o corpo sente, tem sangramento, tem vários contras depois, mexe com muitos hormônios. Não é simplesmente você, igual a Ginny chega pro menino lá, o garoto lá da aula de poesia, e eu já resolvi. Depois disso aí, né, a Georgia tem essa impressão de que não, a Ginny não vai ter a vida que eu tive, ela não vai ser igual a mim. Mas a Ginny se tornou exatamente a Georgia. E eu acho que é muito pior como a Ginny se tornou em relação a ter esse poder, ter controle sobre as coisas, do que ter engravidado. E isso é muito pesado. E a gente tem outros pontos dentro disso também, que é como a Ginny acaba fazendo aquilo porque ela sente uma certa culpa de tudo que a Georgia fica falando o tempo inteiro que ela perdeu ou deixou de fazer por causa dos filhos. Então ela quer retribuir esses favores da mãe dela e ela vai e manipula ali, chantageia a Cynthia, fala pro Austin que eles têm que defender a mãe deles. E a questão de que ela não é uma criancinha inconsciente. Eu achei que pelo menos a Ginny amadureceu um pouco, apesar de que ela continuou com algumas coisas nada a ver, tipo culpar a mãe dela por algumas coisas que não cabe a culpa recair sobre a Georgia, assim, 100%. Eu achei que isso foi algo positivo. Aí a gente chega um embate ali dela em relação à Georgia, porque a Georgia muitas vezes tomou decisões pela emoção, não pela razão, que foi exatamente o que a Ginny fez. A mãe dela tinha cometido crime, ela sabia, a mãe dela tinha que ir pra cadeia, mas pelo amor também à mãe, por essa gratidão e por uma certa culpa de tudo que a mãe dela tinha feito, né, querer retribuir a mãe dela aquelas coisas, ela pega e toma uma decisão que a Georgia tranquilamente tomaria. E aí eu acho ridículo ela culpar a Georgia por ela ter feito aquilo, né, de certa forma, porque foi o que a Georgia mostrou pra ela e pro Austin, sendo que ela não é a Georgia. Ela tem as próprias escolhas, ela tá vendo o que tá acontecendo, mas mais uma vez ela vai e culpa a Georgia depois. E fala que as coisas que a Georgia faz sempre respingam nela, no Austin, e aí o que acontece? Ela vai, manda o Austin falar aquilo que ele disse lá no julgamento, culpar o pai dele, e no final das contas o Austin, pelo visto, está com raiva da Ginny, porque ele gostava do pai, mesmo ele sendo um agressor e tudo mais. Como pai, ele era um bom pai pro Austin, ele fica com raiva da Ginny por ter feito ele fazer aquilo, e é justamente o que a Ginny faz com a mãe dela. Eu não sei muito bem o que esperar da próxima temporada. Eu acho que a gente vai ver o Marcus na reabilitação. A gente deve ver mais um pouco, de uma forma mais profunda, as questões da Max também. Eles devem retomar o grupinho de amigas da Max, porque se perdeu meio que do nada, ficou ali meio solto, devem reatar a relação das meninas. A gente deve ver esse triângulo amoroso
né, do Paul, do Joe e da Georgia. Eu acho que eles vão descobrir que ela tá grávida e vão descobrir que ela não sabe quem é o pai. E eles devem ter esse tipo de interação, né, juntos, levar a gravidez junto com ela e só descobrir no final, né, quem vai ser o pai, mas eles devem, tipo assim, meio que apoiar ela de certa forma. Ela vai ficar ali dividida entre o Paul e o Joe, mas eu acho que ela vai terminar, sim, a série com o Joe. A gente deve ver também esses atritos entre ela e o Austin. E o pai do Austin deve continuar na cadeia mesmo, acho que eles vão tirar o cara da série, né? E continuo achando também que a Georgia não vai ser penalizada sobre nada do que ela fez até agora. E se fizer qualquer outra coisa, ela vai continuar sem fazer nada. E talvez eu acho que eles também possam transformar a Ginny nessa pessoa manipuladora, controladora, pra ter essa dinâmica na série, né? E a Georgia vê que ela se tornou exatamente igual à mãe. E continuar, né, com a dinâmica ali do trabalho do Paul, triângulo amoroso, a Georgia nessa possível gravidez. Mas eu não tô com tantas expectativas, nem sei quando é que vai sair, mas tenho certeza que vai ter a 4ª temporada. Mas e aí, o que você achou da série? Você achou que foi boa? O que você achou desses pontos em relação às polêmicas, ao julgamento da Georgia, como a Ginny tem agido? Se você gosta de filmes, séries, livros também, dá uma olhada aqui na descrição que eu vou colocar alguns outros vídeos falando sobre esses temas. Se você quiser também dar uma olhada nas playlists que eu criei, tem outros vídeos por lá. E já se inscreve aí pra gente poder conversar mais sobre isso futuramente. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.